Muito bem, meus amigos. Boa noite a todos. Como nós tínhamos combinado, hoje sendo dia 23 de dezembro, nós vamos ter uma reunião com um pouco de estudo, um pouco de treinamento quanto à mediunidade, que é a nossa intenção sempre, não é? E como estamos, assim, muito próximos do Natal, eu pedi para a Luciana hoje, não é, abrindo a nossa reunião, cantando, e que ela pudesse então escolher talvez duas músicas para o início, outras duas ou três para o fim, como ela achar melhor. Tá bom, Luciana? Boa noite a você. E nós vamos então agradecendo a presença de todos, nos colocando para o início dos trabalhos de hoje. E eu lembro, né, que quando a Luciana canta, ou na Fluido Infantil, o Carlos e as outras pessoas cantam, é importante, claro, que nós aproveitemos a arte, a melodia, a música, mas, desde logo, vinculando as vibrações sonoras, as vibrações dos nossos sentimentos e pensamentos, a uma ideia de prece, de tal maneira que a espiritualidade querida já está conosco há vários minutos, visitando cada um de vocês, de tal maneira que eles já estão a postos para nos ajudarem para que, durante as músicas, o trabalho deles já possa estar iniciado em proveito dos necessitados, dos doentes, dos aflitos no Brasil e no mundo inteiro, algo que é uma característica antiga, mas que vem sendo cada vez mais ampla em função de acidentes, de guerras, de doenças, de doentes, no Brasil, mas no mundo inteiro, como todos vocês acompanham pelo noticiário. Então, eu vou solicitando para que a Luciana já possa cantar pelo menos duas das suas músicas e nós vamos já buscando a nossa sintonia e condições de prece. Obrigado, viu, Lu? Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. E então é Natal pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre, num só coração. Então é Natal pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. E então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. E então é Natal. E o que a gente fez, o ano termina e começa outra vez.
Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então, bom Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal, um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Hare Rama, a quem ama, Hare Rama, já. Então, bom Natal. Não vou deixar que o sol queime a semente que Jesus plantou em mim. Neste Natal, vou criar raízes tão profundas que além das pedras vão seguir. E se as aves que voam no céu quiserem delas se servir, vou afugentá-las com a fé num novo porvir. Mesmo que as sementes que Jesus plantou no meu coração seja rodeada de espinhos e pelas pedras do caminho, vou me lançar em busca da paz. E com a boa terra adubada, com trabalho e com amor, vou seguir junto à felicidade, indulgente, sem rancor. Então a semente vai brotar, vai crescer, vai florir, será permanente o cantar, o amor e o porvir. Então a semente vai brotar, vai crescer, vai florir, será permanente o cantar, o amor e o sorrir. Não vou deixar que o sol queime a semente que Jesus plantou em mim. Vou criar neste Natal raízes tão profundas que além das pedras vão seguir. E se as aves que voam no céu quiserem delas se servir, vou afugentá-las com a fé num novo porvir. Mesmo que as sementes que Jesus
plantou no meu coração, seja rodeada de espinhos e pelas pedras do caminho vou me lançar em busca da paz. E com a boa terra adubada, com trabalho e com amor, vou seguir junto à felicidade, indulgente sem rancor. Então a semente vai brotar, vai crescer, vai florir, será permanente o cantar, o amor e o sorrir. Então a semente vai brotar, vai crescer, vai florir, será permanente o cantar, o amor e o porvir. Então a semente vai brotar, vai crescer, vai florir, será permanente o cantar, o amor e o sorrir. Então a semente vai brotar, vai crescer, vai florir, será permanente o cantar, o amor e o sorrir. Então a semente. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Então, meus amigos, segunda-feira, 23 de dezembro, nós vamos dando início ao nosso estudo e treinamento da noite de hoje, nos abraçando e buscando que da nossa união e de tudo aquilo que são os nossos objetivos, sentimentos, realidades, esses espíritos tão lindos que nos vêm acompanhando há muito tempo, na noite de hoje também possam realizar, tendo em vista tudo que de sofrimento existe hoje na Terra, aquilo que concorra para o bem geral da humanidade, sobretudo quanto à recuperação, ao tratamento, à libertação, à paz, ao bem-estar de milhões e milhões de pessoas, que são as nossas crianças, os nossos jovens, adultos de um modo geral, tanto quanto aqueles de mais idade física. Senhor e Mestre, vamos iniciando desta forma os trabalhos de hoje, sugerindo que todos aqui presentes dos dois lados da vida vibrem pelo bem-estar da humanidade, do mundo, dos que estão nos lares, nos hospitais, nas calçadas, nas ruas, desabrigados, aqueles em inúmeros cenários da Terra que estão vivendo as provas, as expiações, um sofrimento enorme. E todas essas vítimas da violência, da crueldade, da indiferença que são vividos hoje praticamente no mundo inteiro. Que as nossas doações fluídicas correspondam mais do que nunca às expectativas destes amigos espirituais que em vosso nome, sempre apostos, já estão envolvidos
com tudo que signifique a sustentação, o apoio, a cura, o bem-estar e a paz para a sociedade de um modo geral, tanto no Oriente como no Ocidente, no Hemisfério Norte, nos países do Sul. Que possamos ter uma reunião proveitosa na área da mediunidade e que tudo seja em conformidade com essa sustentação dos céus, da terra, para o melhor proveito para cada um de nós. E aqueles que não puderem comparecer hoje, pelos mais variados motivos, onde estiverem, recebam a mesma luz, o mesmo apoio de nossos queridos amigos espirituais. Sendo assim, em nome de Dr. Bezerra, Dr. Eurípides, Dona Ivone, Pestalozzi, Humberto de Campos, Leon Denis, Joana de França e tantos amigos que são lembrados porque presentes e outros presentes também que nos abraçam nesta noite de antevéspera de Natal. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem. Então, como nós tínhamos combinado, que todos tenham papel, lápis, caneta, eventualmente, eu estou vendo a Márcia, pego lápis de cor, tintas, crayons, o que for interessante também para o desenvolvimento da psicopictografia, que é uma variante da psicografia. Então, meus amigos, que vocês possam abrir a nossa apostila, ela que está sendo meio que iniciada ultimamente, né? Nós possamos entrar na página 55, que tem a ver com um aspecto importante para nós, que é a da avaliação da reunião mediúnica. Uma primeira ideia é de que, dependendo da vivência, das experiências dos frequentadores, participantes de uma reunião mediúnica qualquer, a avaliação ela não é necessária, ela é mais proveitosa quando o grupo está como que numa fase de início de trabalhos dedicados ao bem das pessoas e dos espíritos, portanto, envolvendo casos de pacientes, dramas coletivos, tanto quanto aspectos do mundo espiritual que são, vamos dizer, toda uma demanda que existe desde sempre e existirá por muito tempo ainda, né? Então, existem grupos que, mesmo com todo um adiantamento de realizações nessa área, ainda assim usam uma determinada parte final de cada reunião para uma breve conversa, uma breve avaliação. Mas vamos ver o que os nossos amigos que realizaram, confeccionaram essa apostila, eles nos trazem a respeito. Se não vejamos, avaliar, em princípio, é emitir juízo de valor. Juízo que só é confiável se fundamentado em informações válidas e imparciais.
A avaliação não é um fim, mas um meio que permite verificar até que ponto os objetivos ou as finalidades de um trabalho estão sendo alcançados. Vale dizer que reuniões mediúnicas existem no mundo inteiro dentro do movimento espírita com características muito variadas, objetivos também. Mas há uma média, há uma tendência, e nós vamos falar disso daqui a pouco, não é? Reuniões mediúnicas típicas, vamos dizer assim. Seguindo, a avaliação da prática mediúnica deve focalizar aspectos espíritas da organização e do funcionamento da reunião mediúnica, sobretudo os relacionados ao processo de manifestação dos espíritos, tanto quanto ao atendimento pelo diálogo e à conduta dos participantes, que deve ser fundamentada na orientação do Evangelho de Jesus. Trata-se de uma atividade que deve ser conduzida com união e fraternidade e ser aceita pelo grupo sem melindres. Avalia-se o trabalho, não a pessoa. Daí o conselho de André Luiz, que vem a seguir. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulos diferentes. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Esse parágrafo, ele é algo de um conteúdo que tem a ver com a vida em geral, mas que os que elaboraram a apostila trouxeram este aspecto para uma espécie de uma preparação da mente dos trabalhadores envolvidos numa reunião mediúnica para que haja uma abertura para o que se vai conversar, sobretudo quanto aos comentários daqueles que dirigem as reuniões, que, por sua vez, em geral, têm uma responsabilidade maior. Mas esse parágrafo, ele é um bem para cada um de nós, para as nossas reflexões quanto à vida humana, a vida de qualquer um e o nosso dia a dia. Então, vamos ver o item 1, fins e benefícios da avaliação. A avaliação deve sempre estimular a reflexão crítica de ações desencadeadas num trabalho ou atividade. Os resultados da avaliação permitem a correção dos rumos e a melhoria dos processos, desde que decisões efetivas sejam tomadas. E esse aspecto, como vocês identificam muito bem, em geral tem a ver com questões administrativas. Reuniões administrativas, de um modo geral, em qualquer empresa, onde a diretoria, com funcionários, com trabalhadores, especialmente aqueles com maiores responsabilidades, trabalham, não é? Regularmente, mais ou menos frequentemente, para que haja progresso, para que haja superação de problemas que surgem no dia a dia, porque todos esses contextos são vividos por seres humanos. Daí essa importante possibilidade de se utilizar um pouco do tempo das reuniões para um benefício que venha dessas conversas, destes diálogos. Muito bem, revela também precioso instrumento de auxílio mútuo numa equipe.
se utilizado com responsabilidade. Emmanuel, a propósito, nos esclarece com sabedoria, abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé. Lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão, assim também na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar, ou ambas as oportunidades e possibilidades. Então, vocês olham esse quadrinho, esse desenho, processo avaliativo. Então, a ideia qual é? Reflexão, correção, ação, avaliação, começando com aquele que está acima. Daí a ideia de um círculo que integra essas 4 questões próprias de reuniões administrativas de quaisquer naturezas. Item 2, a prática mediúnica, critérios de avaliação. A avaliação da prática mediúnica jamais deve ser dispensada, pois além de acompanhar a produtividade e a seriedade da tarefa, permite analisar com bom senso e lógica o conteúdo das comunicações dos espíritos, percepções e sensações captadas pelos integrantes do grupo. Nesse aspecto, são considerados critérios básicos da avaliação de um grupo mediúnico. Primeiro item, impessoalidade, autocrítica, esforço comum da equipe para funcionar como um todo coletivo e homogêneo. Nível de atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Teor das comunicações recebidas pelos médiuns. Aqui uma observação é que existe o tempo, se há essa designação, para a prática desta avaliação. Mas existem grupos que trabalham há muito tempo juntos, em que esta avaliação ela não necessita de um tempo específico da reunião, porque há um tão bom entrosamento, tanta experiência em comum, há muito tempo aquelas pessoas lidando com questões progressivamente mais relevantes para maiores e melhores benefícios para os casos que são tratados e ajudados, que essas avaliações ou aspectos do próprio andamento da reunião, eles são trabalhados a qualquer hora da reunião, dependendo desta equipe, há quanto tempo ela funciona lidando com coisas mais ou menos relevantes. Então, a ideia de avaliação, ela pode ser vista como um momento específico da reunião, mas ela também, pelo nível de integração dos participantes, ela pode acontecer sem que tenhamos que separar um tempo específico para isto. Então, por isso que eu comentava no início, isso é variado de acordo com as características dos integrantes de cada reunião, não é? E também da reunião em si, do conjunto das reuniões. Enfim, vamos pensando a respeito. De novo, impessoalidade, autocrítica,
esforço comum da equipe para funcionar como um todo coletivo e homogêneo, nível de atendimento aos espíritos necessitados de auxílio, teor das comunicações recebidas pelos médiuns. Outra observação: quanto mais experiente é o grupo, quanto mais esse grupo é coeso e está junto e trabalhando nessa área há muito tempo, menores serão as necessidades de se trabalhar estas questões da avaliação da reunião como um todo. Um aspecto ou outro com frequência, mas também inúmeras reuniões acontecem e são concluídas e tudo fica devidamente bem conhecido e bem vivenciado por todos. Item número 3, indicadores da avaliação da prática mediúnica. Indicadores são processos que sinalizam operacionalidade, impacto, desempenho e efetividade de uma atividade. Os itens a seguir relacionados listam os indicadores mais comuns, utilizados como referência na avaliação da prática mediúnica séria. Fundamenta-se na orientação espírita contida nas obras de Allan Kardec e outras de autores fiéis à codificação, assim como nos preceitos morais do Evangelho de Jesus. Quando ele se refere a outros autores, sobretudo os autores de conteúdos mais oportunos e seguros, Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos. Todos eles, claro, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Há que considerar a excelência da codificação kardeciana. Contudo, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade, como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo. Preserva os cuidados de realização privativa da reunião e resguarda a intimidade e o sigilo quanto ao conteúdo das comunicações mediúnicas, relacionadas ou não a pessoas conhecidas. É por isso que, em nossas atividades, precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. Há esforço conjunto da equipe para funcionar como um todo harmônico. Todo esse coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, formando uma espécie de feixe, segundo a diretriz kardeciana. Os participantes demonstram compromisso com a tarefa, são pontuais e assíduos. Reparem, a mesma observação que nós ressaltávamos há uma ou duas reuniões atrás. Pontualidade e assiduidade como algo básico para o êxito de qualquer reunião séria, tanto de estudo teórico como e especialmente da prática mediúnica. Não admitas que possa haver construção útil sem estudo e atividade,
atenção e suor. Mediunidade na lavoura do espírito é igual a planta nobre na lavoura comum. Deus dá a semente, mas para que a semente produza, não prescinde do esforço de nossas mãos. Especialmente, produza bons frutos. Entende-se que é medida de bom senso não fazer registros de assuntos ou acontecimentos relacionados a pessoas em fichas ou cadernos, ainda que sob o pretexto de auxiliar o próximo. Entenderam o motivo disto? E ele continua: ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Identificam-se dificuldades que possam impedir o bom andamento do trabalho, assim como as respectivas soluções. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Seguindo, desestimula-se o excesso de entusiasmo pelo fenômeno mediúnico, descentralizar a atenção das manifestações fenomênicas para deter-se no sentido moral dos fatos e das lições. Na mediunidade, o fenômeno constitui o envoltório externo que reveste o fruto do ensinamento. Evitam-se com firmeza as manifestações de vaidade e evidência pessoal entre os membros da equipe. A primeira necessidade do médium, aqui entendido como qualquer trabalhador do grupo mediúnico, é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Analisam-se e organizam-se as mensagens transmitidas pelos espíritos orientadores, divulgando-se apenas com o aval da direção da casa espírita. Kardec aconselha submeter todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando suas ideias e expressões, como fazemos quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando, sem hesitação, tudo que for contrário à lógica e ao bom senso. Tudo o que desminta o caráter do espírito que supomos esteja se manifestando. Observam-se atentamente o comportamento e as atitudes dos participantes, sobretudo em relação aos médiuns ostensivos, quanto ao controle das próprias manifestações mediúnicas. Sono, bocejos, tom de voz alterado, alto ou baixo demais, gesticulação exagerada, respiração ofegante, uso de palavras rudes ou inconvenientes. A mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir com bases na educação. Eu aqui faço uma observação no sentido de que há uma gama muito variada de reuniões mediúnicas, algumas que são básicas, algumas que têm a ver com o início do desenvolvimento da faculdade mediúnica, mas existem reuniões progressivamente mais complexas.
E esses grupos que trabalham em reuniões ou com reuniões mais complexas, eles vão tendo um grau de liberdade maior, em que os integrantes, que são médiuns ostensivos, eles podem transmitir com mais credibilidade, transparência, as vivências, ideias, movimentos dos desencarnados. Porque, na imensa maioria das reuniões no mundo todo, muitos grupos se mantêm numa prática mediúnica muito básica, ou um pouquinho além, uma reunião mediúnica mediana. E aí, nessas reuniões, tudo o que foi dito agora é pertinente, é de se valorizar. Mas quando, tendo em vista as características do planeta Terra, dos espíritos das trevas, dos espíritos abissais, as características do trabalho mediúnico se diferenciam, porque elas precisam acompanhar as características e qualidades dos espíritos trazidos ou buscados para manifestações ostensivas em práticas mediúnicas. Então, essa é uma observação, vamos dizer assim, pertinente, eu diria. Aliás, até tendo em vista experiências, né, dos grupos que nós conhecemos e com os quais trabalhamos há bastante tempo. Mas fica a sementinha desse esclarecimento. Reconhece-se a inconveniência de consultas contínuas aos espíritos benfeitores ou das seguidas orientações que supostamente tais orientadores transmitiriam aos companheiros encarnados. Admite-se que os benfeitores espirituais, por mais dedicados e evoluídos que sejam, não interferem nos mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Por último, por hoje, impedem-se práticas e métodos exóticos ou estranhos à prática mediúnica espírita, sobretudo os de atendimento aos desencarnados em sofrimento. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Do seguinte modo, Jesus a porta, Kardec a chave. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos concluindo esta parte teórica de hoje por aqui, pela importância destas reflexões que, mais uma vez, a apostila nos traz, mesmo que nós venhamos ou não a trabalhar com as avaliações no futuro, não é? Existem tantos aspectos esclarecedores que, se vocês amanhã ou depois quiserem, façam uma releitura desde o início desse tema número 5, este que nós começamos há alguns minutos atrás, para que não percamos nada que possa ser útil para nós, tá bem? Fica uma espécie de dica.
Então, meus amigos, vamos fazer assim. Nós podemos interromper, então, esta parte do estudo. Até perguntaria se alguém gostaria de fazer uma pergunta para que em 5 minutos, mais ou menos, nós possamos vê-las de perto e depois nós vamos para o treinamento de hoje, previsto desde hoje pela manhã. Está bem? Lembrando que nós já tínhamos combinado que semana sim, semana não, ao contrário de apenas uma vez por mês, nós iríamos exercitar a concentração, a psicografia, e a vidência, que são aspectos mediúnicos muito úteis no dia a dia das suas práticas. Alguma pergunta, meus amigos? Fiquem à Pro- vontade. Professor, eu tenho uma pergunta assim. Não ficou, não ficou muito claro para mim o porquê de não fazer anotações. Thaís, é pelo seguinte, é porque é como se tivesse uma ideia de se, após uma reunião de avaliação, ou durante a mesma, o dirigente fosse anotando aspectos vividos na avaliação, trazidos por A, por B, por C da reunião, sobre as suas questões, mas também sobre as questões alheias. Então, é uma ideia de que não é tão razoável que estes nomes dos envolvidos fiquem registrados em atas ou em cadernos que tragam esses registros. Porque qualquer um que vai fazer essa leitura depois vai ter uma ideia do que A, B ou C trouxe sobre si ou sobre os outros. Entendi, Entendeu? É para uma entendi. espécie de privacidade. Certo. Muito Maravilha, certo, doutor. Thaís. Tá É para não explicado. expor ninguém sem necessidade. Sim, Não faz é? todo. Eu não vou usar essa terminologia, mas me veio à cabeça. Roupa suja se trata em casa. Uhum. Entende? É uma coisa de privacidade, respeito a todo mundo. Tá Perfeito, bom? doutor. Obrigada. De nada, Thaís. Então, então são 7:50 aqui no horário de Brasília, do Brasil quase que inteiro. Então, nós vamos fazer o seguinte: água para ser fluidificada, como no início já tínhamos lembrado, folhas de papel, objetos para se escrever, não é? E aí nós vamos nos preparando para estarmos mais ou menos 20 minutos consagrando esse tempinho ao nosso exercício, sempre tão necessário para qualquer um de nós. Lembrando que a psicografia, ela começa muitas vezes com uma frase, um parágrafo. Então, todos devem escrever, porque escrevendo mesmo algo que pareça seu, da sua alma, da sua mente, escrevamos, porque é uma maneira de amigos espirituais estarem mais próximos e procurando incidir a sua força psíquica para que o nosso aparato neurológico, nosso sistema nervoso central e periférico, trabalhe toda a função da escrita, que é complexa. Então, mesmo quem tenha dúvidas, olha, não sei se isso vai ser meu ou vai ser de alguma entidade, nada disso importa agora. Muitas vezes, como vocês já viram, não é? Há meses ou anos, não é? Nós também temos tido a presença de amigos espirituais, trazendo por alguns de vocês que já são médiuns, muito bem treinados, mensagens completas
sobre um tema ou outro, que isso é algo desejável para um grupo heterogêneo como o nosso, mas um grupo em que nós mesclamos médiuns mais familiarizados com a tarefa e outros menos. Tá bem? Então, meus amigos, vamos nos concentrando. Quem desejar pode manter a janela aberta. Eu só peço para cuidar quanto ao microfone, para que todos se mantenham com o microfone fechado, porque qualquer ruído pode tirar o médium da sua concentração. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma pequena oração rogando aos espíritos amigos que assumam um controle ainda maior a partir de agora, para que esse laboratório do mundo invisível, ao qual nós todos aqui fazemos parte, ele avance e nós possamos estar nos desenvolvendo como trabalhadores humildes na seara espírita cristã, no campo da mediunidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Quem sabe, quem sabe, meus amigos, vamos deixando de lado a concentração, voltando, por assim dizer, para o corpo, porque o desdobramento é muito natural durante todo e qualquer processo mediúnico. Estão todos bem? Então, espero que sim, fiquem todos à vontade para trazerem aquilo que viram, porque a vidência é um dos nossos objetivos, é aquilo que rabiscaram, que desenharam, que escreveram. Então, quem gostaria? Professor, acho que eu vou então de novo. Pode ser, Thaís, por favor. O título aqui é Labor e Disciplina. A disciplina é peça fundamental no labor espírita. Não existe tarefa cumprida sem a disciplina do tarefeiro a quem se lhe confiou o serviço. Que nada te desvie do bem, do serviço a ser realizado e do dever a ser cumprido. Dever cumprido é passo dado rumo à elevação espiritual, caminho certo para figurar junto às falanges celestes. Enquanto houver um irmão necessitado de auxílio, não descansará o tarefeiro. Tarefa realizada com constância e disciplina é bem estendido à humanidade inteira. Muito bem, Thaís. Você tem alguma percepção ou teve de quem possa ter escrito, trazido através de você essa mensagem? Nenhuma, professor. Tá bom. De qualquer forma, é uma mensagem mesmo, né? E depois você pode fazer uma revisãozinha e enviar lá para o Telegram, que é o nosso lugar para que outras pessoas possam ler a mensagem ou reler quando bem desejarem. Tá bom? Tá bom, Combinado? Se combinado. sentiu bem enquanto escrevia? Sim. Ótimo. Muito bem. Alguém mais? Vivi, você quando abre a janela, em geral, Vou ler, então. Os dias que se seguem são marcados por comemorações familiares,
repleta de rituais que envolvem, na maioria das vezes, muito pouco do que o Natal representa. Natal representa a vinda de Jesus para mais perto da Terra, com um único objetivo: ensinar e exemplificar o amor divino. Reforçou em todas as suas passagens a humildade, a simplicidade e a caridade. Com os ouvidos atentos, escutou os pedidos de perdão e misericordiosamente curou as chagas. Ensinou em cada gesto ou palavra o caminho necessário para o aperfeiçoamento moral e a consequente felicidade. Não deixou nenhum aflito sem socorro. E apesar dos deboches e insinuações quanto à sua autoridade moral, jamais a usou para ofender ou diminuir os que os inquiriram. Aproveitemos a data festiva para refletir sobre os ensinamentos de Jesus e busquemos colocá-los como guias para nossas vidas. Amemos uns aos outros, apacentando a nós mesmos e sendo indulgentes com os próximos, assim como o grande pastor nos ensinou. Irmão Pedro. Muito bem. Então faz assim, Vivi, depois põe lá no Telegram para o pessoal poder olhar isso de perto com calma. E os que hoje não estão presentes, né, possam também ter acesso ao conteúdo. Obrigado. Então, Marastelita escreveu? Hoje não, É? hoje não. Hoje ficou uma coisa esquisita. Assim, É que parecia que eu estava vendo uns fios assim luminosos passando e depois uma coisa assim pulsando assim. Mas nada mais nada não. não deu para se concentrar, então, né? É, Você falou fios luminosos, é assim. então há de ser uma coisa boa, tá bem? Tá? Então, Era uma luz também que pulsava assim. né? Que bom. Por isso que eu digo, há de ser uma coisa boa, não é? É. Então, alguém mais? Luciana, acho que você escreveu. É um tratado? Então, por favor, conta para nós. Sim. Alma colmeia divina, pronta para colaborar no exercício mediúnico e na tarefa assumida há tempos e tempos. Cada um, ao investigar-se com sinceridade, poderá descortinar a que veio e para que seus recursos mediúnicos podem ser úteis. Por menor sejam as evidências, os talentos individuais serão potencializados na lida se utilizados ao bem de si e do mais próximo. Já dissemos outrora, a faculdade mediúnica é assaz importante no processo de cura íntima. Se viemos, porventura, aos trancos e barrancos, entre provas e expiações, dores e agruras, podemos, sem sombra de dúvidas, recomeçar pelo amor. O amor cobre a multidão de pecados, ensinou-nos o Mestre. Portanto, ergamos os braços, ensaiemos os passos para o que há de vir. Há lágrimas a enxugar, fome a minimizar, feridas do corpo e da alma a consolar. Pense na imagem de uma ponte, estropiados caminhando ao teu lado para soerguimento moral durante a caminhada. Não é justo pensar que tantos já se achegaram no percurso dos anos para cuidados através das funções mediúnicas? Quantos mais? Tantos quantos o mestre desejar. Portanto, sigamos juntos nessa jornada de trabalho entre os dois mundos. Tudo é bom quando o bem dirige a tarefa. Todo bem-querer transforma-se em gestos de cuidado e amor ao mais próximo. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece.
Ide e pregai a boa nova a toda a gente. Assim, Jesus ensinou. Com amor, Palminha. Alminha, É. muito bem. Talvez ele não seja conhecido de todos vocês. Você já tinha estado com ele antes? Há algumas vezes, alguns Alguma anos. vez. E alguma vez foi em reunião de materialização? Não. Não, Reuniões diversas, mas materialização não. tá certo. Depois eu conto algumas histórias, mas que bom ter notícias dele, não é? E com uma mensagem assim muito linda, que ele saiba da nossa gratidão. Então, depois, Luciana, não esquece o Telegram quando for possível. Tá bem? Obrigado. Então, alguém mais? Ou já vamos cantar? Posso? Pode, dona Adelina. Sim. Consegue ouvir? Muito bem. Bem. Portanto, hoje, em termos de evidência, vi duas figuras que me acompanham muitas das vezes nestas figuras lusas, digamos assim, que acompanham nestas sessões e que me ajudam muito a estabilizar, porque hoje não estava muito estável, mas lá me conseguiram estabilizar. Mas em termos de evidência, vi uma coisa muito bonita, que foram lírios brancos a caírem dos céus, e eu fiquei com a sensação que estavam a cair, mas eram lírios brancos, mas brancos de meio muito luminoso, muito luminoso aqueles lírios, a caírem sobre o sítio onde Jesus, supostamente, entre aspas, nasceu, não é? Sobre Belém. E depois aquele tapete ou aquela nuvem de lírios foi se estendendo, estendendo, e fiquei com a sensação que estava a cobrir toda a Palestina, os lírios. E depois vi de repente, portanto, estava a voar, portanto, não é? E vi o globo terrestre, e mais uma vez os lírios a caírem em abundância sobre o globo terrestre. E depois apareceu ao meu lado um cura, um padre, e ele trazia. Um padre, e não sei porque, muitas das vezes, eu quando nas minhas orações lembro-me do cura da Arce, né? E ele trazia a mão, portanto, direita erguida em bênção, e na outra mão trazia a Bíblia, e tinha uma aura à volta dele doirada. Portanto, eu penso que ele acompanha-nos, portanto, muitas vezes aqui nestes trabalhos e noutros. E depois recebi uma mensagem, posso lê-la? E vou tentar lê-la, porque tenho dificuldades às vezes com os olhos, não é? Tudo bem, por favor. Tá. Portanto, há uma angelitude toda a conquistar, linda e alva, dinâmica e, acima de tudo, amorosa. Uma angelitude doada por amor pelo Pai Criador. Toda ela sua obra, mas por vós, por cada um de nós, a ser conquistada nessa arte divina existencial que a todo o progresso no universo subjaz. O bem querer, o bem amar, o bem pensar e o bem fazer. Não adianta ficarmos pela intenção somente, adiando este bendito mandamento que fundamenta por ordem divina toda a vida verdadeira para outro dia, para outro momento, para outro tempo.
é agora, sempre agora no presente, que se inicia a obra, a mudança, a caminhada, o escrever de um novo capítulo no caderno celestial do nosso ser. É agora, o tempo urge. Faltam mãos e corações nas falanges do bem para fazer face às demandas da grande necessidade da nossa humanidade terráquea. É agora, mas é agora, mãos e corações à obra. Que as bênçãos de luz e amor, trazidas dos mais altos céus do divino, vos abençoem em tudo, nas vossas caminhadas, sem rumo à angelitude. Portanto, sim. Saudações lusas e natalícias a vós e ao mundo. Um amigo que sempre vos acompanha, Henrique. Muito bem. Ele falou saudações lusas. Sim. Aham. Muito bem. Já sabemos de quem se trata. Sim, faz-me arrepiar. Mas vem muitas vezes, aparece muito. E eu posso estar em mau estado, mas põe as mãozinhas sobre a minha cabecinha e, portanto, e estabilizam-me, portanto, para me preparar para a reunião. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo a Muito todos bem. vós. Quando puder, corrige lá qualquer coisa e envia para o Telegram, por favor, para todo mundo poder relê-la, tá bom? Sim. Eu achei muito interessante porque eu sou perita em adiar para amanhã, sabe? Adiar. Como é que é? E eu estou a dizer, achei muito interessante esta mensagem, porque eu sou perita, sou expert em adiar para amanhã. Eu bem podia Tá. ser para hoje, mas eu adio para amanhã. Aham, e foi exatamente o tema que ele abordou. Sim. Muito bacana. Eu vou comentar com eles, Adelina, porque eles ficam com a pulga atrás da orelha quando eu faço um comentário como esse que eu fiz. Esse espírito é um espírito muito querido, envolvido com Portugal e com o Brasil. É um espírito muito preparado. Ele é o infante Henrique de Sagres. O infante Henrique de Sagres, quem leu e se recorda, ele é Eliu, ou Iléu, da obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. De tal maneira que é um amigo querido, já de muito tempo, e numa viagem recente a Portugal, que foi uma viagem que nós precisávamos de mais ajuda, nós recorríamos muito a ele. Enfim, outra hora conversamos mais e contamos mais histórias. Mas muito, muito bonita a mensagem também. Então, que bom que ele é presente, como você sentiu, e beneficia todos aqui no grupo. Não é? Porque nós somos irmãos, somos uma família e os objetivos são muito parecidos, não é? Então, graças a Deus. Então, eu acho que agora nós já podíamos. Alguém escreveu algo mais, alguém visualizou algum aspecto lá da vida do outro lado para comentar? Se não, eu já vou pedir à Luciana É, para que ela. Pois eu não, Márcia. tenho um Opa, desenho. Então não foi opa. muito bom porque hoje a casa está ocupada, mas é por um bom motivo que minha filha criou um projeto bem em ação
Então tem jovens espíritas, então estão arrecadando coisas, então está movimentado aqui hoje. Então eu fiz tô no meu quarto na cama, mas foi intuído de que é um presente para você de Natal. É mesmo. Que interessante. Você tirou isso de onde? Olhando na câmera aqui? Não, foi fazendo, foi falando, intuindo, vamos desenhar ele hoje. Não é o mesmo, não. Não, Eu não né? sei, eu desenho muito bem, mas eu não sei fazer desenho assim, olhando para a pessoa, eu faço só de foto. Então você acha que foi mediúnico? É, só Entendi. que estava bem sutil, eu fui me concentrando porque estava mais sutil. Tá, que bonitinho. Mas é porque eu não desenho assim. É a única coisa que eu não consigo fazer, Tá é bom. olhar a pessoa e desenhar. Aí tem um acabamento ainda, mas eu interrompi por causa da reunião. Claro, eu tive que interromper numa altura. Então, capricha, tá? E algum palpite de quem possa ter sido o artista? Não sei, mas Tá bom. pela minha intuição, é um amigo seu. Tá Não ótimo. sei. E é um Tudo bem. presente, isso eu tenho certeza. É Tá uma bom. homenagem a você. Ai, que bonito isso. Não é minha, tá? Porque eu também gostaria de homenagear, mas não é minha homenagem. Tá Isso bom, veio bem então, Marta, claro. obrigado. Tá ótimo. Agradece a ele. Não é como eu agradeço agora mesmo, sem saber quem ele possa ser. Mas ele tem habilidades, não é? Tem habilidade. Tanto é que eu reconheci que tinha algo a ver comigo. Pouca coisa, mas tinha. Eu estou Márcia, eu brincando um devo pouco. ir a Manaus em junho, num congresso. Aí, conforme for, eu passo e pego para trazer. Poxa, que maravilha. Avisa quando vier, Aviso tá? sim. Pode Legal. mostrar de Muito novo, bem. por favor? Parece que Claro. você é um pouco mais novo, tá? Quem falou? Quem disse? Tudo intuição. Está meio redondo ele, mas tudo bem. Eu cortei o cabelo hoje, então ele está com o cabelo baixinho. Ele está Não, sendo. não está terminado, não. Ah, então pode deixar a coisa correr solta, tá? Vamos agradecer ao amigo. Isso que é a psicopictografia, não é? Marcos, você levantou a mãozinha? Não, só estava aplaudindo o trabalho, que achei bem Ah, legal. bem legal, né? Bem diferente, né? Luciana, então vamos cantar mais duas músicas e vamos concluir a nossa reunião tão proveitosa da noite de hoje. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré. E aos multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curar um cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré
caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia e de Nazaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que assim seja. E assim seja, Luciana. Muito bem. Adoro essa música. E era nítido que alguém ajudou você a cantar. Não é com uma voz mais grave do que a sua, né? Teria sido o próprio João Cabete? Foi? Não? José Grosso. Ah, tá certo. Faz todo sentido. João Cabete é o autor da música, né? E que bom. E José Grosso e Palminha são muito ligados entre si. Eu me lembro do Gilberto Campista Guarino, que foi colaborador de meu pai na FEB, era um médium muito bacana. Depois ele se afastou, está encarnado, é um juiz de direito, e ele sempre trazia notícias de Palminha e notícias de José Grosso. Muito bem, Luciano. Que eles saibam da nossa gratidão. Muito bem, então vamos nos despedir, tá certo?
uma boa noite, um Feliz Natal para Feliz todos Natal para vocês. todos vocês aí. Boa noite, Feliz Natal a Obrigado, todos Fábio. também. Obrigada. Semana que vem, dia 30, reunião normal. Tá bom? Ok. Horário de sempre. E vamos terminar o ano trabalhando e nos reunindo Graças. de novo. Tá bom, gente? Tudo de bom. Tchau, boa Os noite. próximos Feliz Natal. dias. Natal. Vi. Boa noite, Feliz Natal.